bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. E para atualizar as informações com a gente aqui hoje já está conectado Francisco de Assis Diniz. Assis, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Como está? Está tudo bem? Tudo certo. Assis, choveu e choveu muito lá no sul do Brasil. Eu queria que a gente começasse, então, os nossos destaques de hoje, trazendo justamente esse balanço da semana, pode ser? Exatamente, né? Choveu muito ontem aliás, antes de ontem para ontem, na região sul, né? Algo de 150 milímetros ali em Santa Catarina, 100 milímetros, 120 na parte norte do Rio Grande do Sul, né? Então, ocorrendo novamente chuvas intensas lá no Rio Grande do Sul. Depois a gente vai ver isso pela frente, Virgínia, sobre essas condições da previsão pela frente, que indica ainda a persistência disso ainda pela frente, né? E também choveu muito de ontem para hoje, né? Entre o Rio de Janeiro e a zona da Mata Mineira, de 70 a 120 milímetros também, né? Pegou várias regiões lá, por exemplo, em Três Rios choveu 120 milímetros, na Serra do Rio de Janeiro choveu algo de 70 milímetros, e na região de Juiz de Fora também choveu na faixa aí de 80 milímetros, né? Então, chuvas intensas ocorrendo aí em várias regiões, principalmente uma parte lá do sul, né? E Assis, a gente consegue ver aquele mapa de precipitação acumulada? Então, esse mapa de chuva aqui, de acumulado 5 dias, está vendo aí? Estamos sim. Então, esse aqui é acumulado de chuva até ontem, né, de 5 dias. Aqui falta chuva de ontem para hoje. Mesmo assim, a gente vê que na região sul aqui, ó, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem uma região aqui de chuvas de até 150 milímetros, né? Outras localidades na faixa de 100 a 120 milímetros, em grande parte, né? Então, a gente vê que entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como falamos antes, a ocorrência das chuvas intensas também pegou grande parte da região sul, né? De menor intensidade, mas pelo menos na faixa aí de 60 a 80 milímetros, como também ali a parte leste de São Paulo, sul de Minas, variando de 60 a 80 milímetros, e também a parte centro de Minas, né? Também a parte de metade da parte sul do Rio de Janeiro também, algumas áreas aqui do sul do Goiás também na faixa de 60 milímetros, nos últimos 5 dias até ontem. Porém, quando a gente vem para o centro do Brasil, fica muito mesclado, né? Ou Sim. seja, aqui no centro do Brasil, Mato Grosso do Sul, grande parte ainda do Goiás, com Tocantins, as chuvas estão na faixa aí de 10 milímetros, 30 milímetros no máximo, né? Então a gente vê que não tem estabelecido bem aí o regime das chuvas na região, né? Tem, mas somente de maneira isolada, não tem sido uma chuva mais significativa, nem chuva mais geral. Como também na parte norte de Minas, né? Chega também aqui na parte sudoeste da Bahia, porém são chuvas isoladas. Algumas localidades chuva até dos 30 milímetros, mas em geral na faixa aí dos 10 milímetros, né? Para 5 dias é pouco. E aqui na região norte também pouca chuva, né? A chuva tem ocorrido na região do Amazonas ali também de maneira muito isolada, na parte centro, sul e leste do Amazonas. A parte oeste tem chovido também, mas porém somente de fraca intensidade, né? A gente vê que ainda não passa aí de 30 milímetros a chuva dos últimos 5 dias também. A Matopiba praticamente sem chuva também, né? Nessa época do ano ainda também faz parte da climatologia, pouca chuva para a região. Então a gente vê que novamente a concentração da chuva praticamente toda a região sul do Brasil. Se a gente for ver agora pela frente, vamos ver a previsão. No momento agora a situação está essa daqui. O resto do sistema frontal é na região sudeste, causando chuvas aqui entre Minas com parte sudoeste da Bahia, algumas áreas do centro do Brasil, e pode desenvolver aqui as condições de chuvas intensas aqui no Tocantins, dando uma melhorada aqui no Tocantins, né? E novamente aqui na região sul, né? Tem dado uma trégua nas chuvas ontem, mas hoje já começa dando a formação aqui no Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e onde deve intensificar no decorrer do dia aqui, umas chuvas temporais e chuvas intensas novamente. Podemos ter Na problemas lá de previsão, novo, Assis? para hoje e para amanhã, novamente aqui vai intensificar, Tá. né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina.
Se a gente for ver a chuva aqui da próxima semana, até o dia 12, né? Os próximos 7 dias, o acumulado de chuva. Então, novamente, a gente chama aqui a atenção da região sul. Ou seja, a gente vê aqui o sistema frontal ficando mais tempo aqui, um pouco mais estacionário, e chuvas volumosas, chuvas intensas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, vem até o leste de São Paulo, volume de chuvas que passam aqui de 200 milímetros, né, nos próximos dias pela frente, a próxima semana, né? Ou seja, praticamente os próximos 6 dias. E quando a gente vem para o centro do Brasil, tem chuva, mas são chuvas escassas, chuvas isoladas, o volume das chuvas não chega não passa de 30 milímetros, variando de 10 a 30 milímetros, né? Algumas áreas com 30, mas a maioria na faixa aí de 10 a 20 milímetros, né? Chuvas isoladas no Tocantins, deve ter uns temporais mais localizados na formação que a gente viu hoje, no decorrer do dia de hoje, na parte central aqui, o Mato Piba com algumas chuvas muito pontuais isoladas, e também a parte norte, sudoeste e oeste da Bahia, também somente com algumas chuvas isoladas pontuais, que só deve ser isso até amanhã. Essas chuvas aqui da Bahia, Minas, norte de Minas e o Tocantins, só deve ser até amanhã essa chuva, já dá uma cessada depois, né? Um pouco melhor de chuvas aqui no sul do Goiás, né? Pode chegar algo aqui nos 40 milímetros nos próximos 6 dias. Também aqui o oeste do Amazonas pode ter uma chuva melhor, algo variando aí de 50 a 80 milímetros, né, durante a semana, mas também dentro das condições normais. A grande parte do Nordeste não chove, né, para essa época do ano faz parte da climatologia. Chuvas fracas ali no litoral leste do Nordeste, entre o litoral da Bahia até o litoral da Paraíba, mas são chuvas fracas pontuais. O extremo sul do Rio Grande do Sul é que não está sendo beneficiado com as chuvas, né? Fica quase sem chuva, ou então com algumas chuvas muito fracas isoladas na região. Isso na próxima semana. Se a gente for andar pela frente, Virginia, vamos ver agora na outra semana, né? O primeiro mapa aqui de cima equivale à primeira semana que eu mostrei agora, naquele grande. E esse segundo mapa é o procedimento, prosseguindo pela frente, né? Mais ou menos até pelo dia 20, dia 21. Pelo dia 21, novamente volta às condições de chuvas intensas na região sul do Brasil. Volume de chuvas aqui que chegam na faixa de 200 milímetros ou mais novamente entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, diminui um pouco ali para o Paraná, mas chegando ali na faixa também de 100 milímetros, né? Aí, na parte central do Brasil, essa faixazinha aqui dessa convergência dá uma melhorada, né? As chuvas em algumas localidades pode chegar a algo de 50 milímetros, né? Pegando pelo centro, meio norte do Mato Grosso, e desce pelo sul do Goiás, pegando aqui o Triângulo Mineiro, né? Também chuvas intensas ainda, continua aqui na parte ali do sul do Minas Gerais com Rio de Janeiro, né? Como também nesse primeiro aqui, ainda continua boas chuvas ali, principalmente na zona do Café do Sul de Minas Gerais também. Mas, porém, a gente vê que no norte de Minas não chega ainda chuva significativa, né? Pode chegar chuvas pontuais isoladas. Também na Bahia, Tocantins, o Mato Piba, não chega a chuva também ainda, né? Ou seja, a gente vai ter um outubro aqui com pouca chuva aqui na parte meio norte e centro, né, do país, como estava previsto acontecer o mês de outubro nessas condições. A chuva ficar mais concentrada na parte sul e meio sudeste do Brasil, né? Como está ocorrendo e a previsão de ocorrer nos próximos dias pela frente também. Assis, isso significa que nós temos a previsão de chuva em algumas áreas ali do centro-norte do país, mas elas vão permanecer com essas características irregulares, não é chuva para todo mundo, é isso? Exatamente, viu, Virginia? Ainda vai permanecer aí com essas chuvas isoladas que eles chamam de lá no Mato Grosso, né? Também outras localidades, outras regiões, eles chamam de chuva manchado. Manchado significa dizer que chove na fazenda do vizinho e na fazenda dele não chove, por isso que eles chamam manchado. Ou então dá uma chuvazinha fraca, né, no 10, 20 milímetros, e aí outra pouca distância, né, 3 quilômetros de distância, não chove nada. Isso é uma condição do El Ninho, Assis? Essa é a E justificativa que a gente tem? exatamente, né, devido ao efeito do fenômeno climático El Niño, né, o padrão do El Niño que joga essa situação.
ele diminui essa convergência de umidade e ficar mais, como é que se diz, uniforme na parte central do Brasil, com melhor, com melhor intensidade, né? E desce mais para o sul do Brasil, né? E desce ficando concentrada mais no sul do Brasil, ali um pouco com Paraguai, um pouco com Argentina e a região sul do Brasil, né? E às vezes fica variando um pouco aqui na parte central do Brasil, melhora um pouco, depois enfraquece de novo, né? Assis, nessa época do ano aqui já era para a gente ter a estação chuvosa se de fato se estabelecendo nessas áreas, né? Exato, né? Já está chegando aí já para o passando da segunda quinzena de outubro, né? Como estava previsto das chuvas acontecerem, ocorrerem, aliás, né? Começarem dentro do período normal. Porém, está começando dentro do período normal, mas porém com alta irregularidade ainda, né? Ainda com chuvas não bem definidas, né? Não tá bem, vamos dizer assim, não está uniforme a condição da precipitação espacial. E pelo que eu tô vendo nos mapas, essa condição deve permanecer aí pelo menos até quase perto ali do final do mês, é isso? Eu creio que o resto de outubro deve permanecer nessas condições, viu, Virginia? Não deve mudar o padrão ainda não, né? Permanecer com essas condições de chuvas isoladas não corta, né? Não cessa, mas também não aumenta, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Perfeito. Assis, eu vou abrir aqui agora para os nossos internautas. Nós temos duas perguntas. O Gustavo Gomes está perguntando se a chuva vai ser boa no Nordeste goiano durante os meses de outubro, novembro e dezembro, Assis. Nordeste goiano. Isso. A previsão é dos 3 meses apresentarem chuva abaixo do normal, abaixo da climatologia. Principalmente novembro e dezembro, a gente não vai ter aquela chuvarada toda que tivemos nos últimos 2, 3 anos, né? Então vai dar uma diminuição na precipitação. Não vai faltar, mas Mas vai vai dar ser uma irregular. diminuição. É. Tá. E o Tiago Oliveira está perguntando quando que começa a chuva no município de Presidente Jânio Quadros, sudoeste da Bahia. Sudoeste da Bahia. Então, tá dando essa chuva lá agora, umas chuvas pontuais isoladas, né? Hoje ainda deve ter alguma chuva isolada, mas aí já cessa de novo. Cessa e aí a gente tá vendo aí que pelo menos até pelo dia 20, 21, aí não deve ter chuva lá na região de lá. Só deve chegar uma chuva de novo para a região de lá, Virgínia, lá pelo. Não, aliás, deve chegar uma chuva depois para ele lá pelo dia 18, né? Mais ou menos dia 19, que deve ter, mas somente chuvas isoladas também. E lá tá bem quente ainda na Bahia, né, Assis? Lá está bem quente e está seco. Deu temperatura na região de lá, chegando também na faixa aí de quase 40 graus, 39 graus, né? E essa semana vai voltar a esquentar de novo. Então, vai cessar essa chuva de hoje, né? Aí, final de semana para a próxima semana, aí aumenta de novo as temperaturas, devendo chegar na faixa aí de 39 graus novamente. Para todo mundo ou só lá pro Nordeste, Assis? Não, ali para a parte sudoeste e oeste da Bahia também. Grande parte do interior da Bahia ficando nessas condições. Também Tocantins, aliás, também o Tocantins volta a aumentar. O Piauí também permanece com essas condições de temperatura na faixa de 40 graus, como tem ocorrido, e também no Maranhão permanece. Perfeito. Assis, o Éder, ele é do sul de Minas Gerais, a cidade é Bandeira do Sul de Minas. E ele tá dizendo que só choveu lá no último domingo, ele quer saber quando é que volta a chover por lá. Sul de Minas Gerais, Assis. Sul de Minas Gerais, interessante, né? Que está sempre dando boas condições de chuvas para lá, viu, Virginia? Deve estar bem Tanto irregular que ontem, também. tanto que de ontem, né, pegou essa chuva forte lá, pegando até uma parte ali do sul de Minas, zona da mata, mas a tendência para ele lá é de boas chuvas nos próximos 15 dias, viu? Nesses próximos 15 dias está dando condições de boas chuvas para a região dele lá, pelo menos aí, nos próximos 15 dias chover algo aí dos 50 a 70 milímetros na região dele lá. O Cícero Batista está dizendo que no norte de Goiás choveu bem, Assis. Isso mostra a irregularidade, né, Assis, que você está falando pra gente. Algumas áreas choveu bem, mas outras áreas não choveu quase nada, viu? No norte do Goiás, realmente, algumas áreas choveu bem, porque essa condição
Às vezes pega aqui dá um temporal num dia numa localidade, né? Aí chove 30, 40 milímetros. Aí passa 3, 4 dias sem chover. E nas outras dá uma chuva de 10 milímetros, por aí assim. Perfeito. Assis, essas foram as perguntas de hoje. Eu agradeço muito mais uma vez a sua parceria e o seu tempo em vir aqui atualizar a gente sobre as condições do tempo aí, Brasil afora. Um bom final de semana para você e até semana que vem. Bom final de semana para você e todos os ouvintes também. Até semana que vem. Portanto, então, essas foram as atualizações de Francisco de Assis Diniz, meteorologista especialista em clima, que trouxe para a gente aqui que lá no sul vai continuar chovendo, choveu bastante durante essa semana, principalmente ali no norte gaúcho e também em Santa Catarina. As chuvas elas vão continuar, o que traz bastante preocupação, porque a infraestrutura dos dois estados já estão assim bastante danificadas, os rios já estão cheios, então traz sim muita preocupação e as chuvas elas vão continuar de acordo com o Assis. Isso é um exemplo claro de que o El Niño de fato está acontecendo e chamou atenção ainda para a irregularidade das chuvas nas regiões central e no Mato Piba do Brasil. Tá chovendo em algumas áreas, a chuva começou a chegar, mas com muita irregularidade. A grande preocupação é que essa irregularidade vai persistir até pelo menos o final do mês de outubro. Então a estação chuvosa de fato começou dentro da janela que se era esperada, mas a irregularidade das chuvas, principalmente ali nas regiões de soja, vai continuar e traz bastante preocupação. A gente precisa monitorar. Quando a gente fala irregular, o Assis deixou isso aqui muito bem claro, não significa que não vá chover, mas sim que pode chover para um produtor e não pode chover na fazenda ao lado. Por exemplo, é isso que está acontecendo e que deve permanecer pelo menos aí até o final deste mês de outubro, que inclusive acabou de começar, mas a gente já tem essa projeção aí então de muita irregularidade e temperaturas elevadas para esse mês que está começando, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí, a sexta-feira tá só começando, já já a gente tá de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.